Então, boa noite. Eu acho que todo mundo, a maioria deve me conhecer. Eu sou a Bruna, sou assessora da Usina Júnior, assessora da gestão de pessoas. Hoje a gente trouxe o nosso convidado, Thales Menezes, para dar um mini curso para a gente. Ele é bacharel em economia pela cofundador da Enactus e da Caórbica e atualmente especialista em contatos inteligentes pela Take e organizador e curador na TEDx. Thales, sinta-se à vontade para falar mais alguma coisa, se quiser, e pode começar. Beleza, Bruna, muito obrigado. A Raquel está com o microfone aberto. Enquanto ela não fecha ali, pessoal, eu acho interessante, a Bruna me apresentou assim, mas falando para vocês, então, da minha experiência, hoje, na verdade, desde que eu trabalhei com apresentação de impacto na Ucrânia, eu trabalho com estratégia de apresentação, e isso envolve ajudar palestrantes em congressos, principalmente em eventos de TEDx, né, aqueles eventos do TED. Na questão da Take, de especialista em contatos inteligentes, eu trabalho com venda, então quem tiver pergunta relacionada à venda, principalmente relacionada à apresentação também. Eu formei aí também em 2018, na FACE, no caso na UFMG, né, e fundei a Enactus aí, time de empreendedorismo social. Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar também. E o que eu queria falar desde o início é que eu acredito muito em uma forma de criar o conhecimento dentro de vocês. Isso envolve fazer perguntas mais do que simplesmente explicar de forma direta. E eu vou fazer muitas perguntas e vocês... Isso tem dois motivos. Primeiro, que eu quero que vocês construam o conhecimento dentro de vocês. Eu acho que quando vocês se questionam e constroem aquilo por dentro, depois a gente conversa sobre, vocês aprendem muito mais do que eu falando algo, só explicando durante 40 minutos, sem vocês falarem nada. E o segundo motivo é porque eu trabalho com vendas, hoje eu devo ter falado muito, mas eu tô com um pouco de falta de ar, não é corona, porque eu tô só em casa, tá, gente? E também quando vocês responderem, eu vou tirar um tempo para beber uma água e respirar. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Bem-vindo, podem falar. Ainda não apareceu, não, Thales. Beleza. Olha, a gente já está recebendo pergunta, hein? A Mariana pediu para você explicar um pouco melhor sobre empreendedorismo social e como ele se sustenta. Sim. Então, falando empreendedorismo social é difícil falar, porque eu participei da Enactus, da criação da Enactus da FMG aí, que era um time, assim, na época a gente custou a começar a fazer projetos, a gente entrava em comunidades, procurava exatamente quais que eram as dores daquela comunidade e tentava fazer um projeto que tivesse, que se sustentasse pelas mãos da própria população lá dentro. O empreendedorismo social, então eu fiquei mais envolvido na parte da criação do time e confesso que quando eu tive que passar o bastão ali, acho que hoje quem é da Enactus entende muito mais de falar sobre o que é empreendedorismo social do que eu. Estava mais na parte da organização do time inicial. Mas é a ideia de criar, de se empreender no meio social. É diferente de negócio social, se eu posso falar. O negócio social, ele tem que gerar lucro, né? Então, o empreendedorismo social não necessariamente. A gente pode fazer projetos, igual a Enactus faz, que não geram lucro para a Enactus, podem não gerar lucro nem para a comunidade. Mas ainda assim, são projetos de empreendedorismo social. Beleza? Beleza, Mari, se você quiser perguntar. Mari falou que beleza. Thales, a tela já apareceu aqui para a maioria. Tá. Vamos lá então, pessoal. Eu vou falar, assim, eu vou conversar com vocês, então eu quero respostas. Às vezes eu vou pedir para vocês pensarem em algo, para quando eu falar aquilo, vocês verem se realmente vocês estavam acertando ou não. E às vezes realmente eu vou pedir para vocês abrirem o microfone ou mandarem por texto aí, para responder mesmo, beleza? Então, quando as meninas me chamaram para fazer esse curso, eu pensei em um curso pocket, assim, o que seria muito interessante?
de apresentar em 1 hora e meia no máximo, sobre apresentação. Eu compilei isso tudo. E a primeira coisa, eu já vou começar fazendo uma pergunta e aí eu quero resposta. Para vocês, o que é uma apresentação? O que é apresentação? Podem responder sobre isso. Lembrando que eu vou ficar com cara de tacho aqui em cima e abrir o microfone. A Mari já falou que a apresentação para ela é uma mostra sobre um tema, uma persona. Uhum. E eu acredito que para mim uma apresentação é quando uma pessoa manifesta seu interesse para alguma coisa, expressa sua opinião e se apresenta mesmo, fala quem ela é. Legal. Eu acho que tem a ver com esses dois. Para mim, o centro de uma apresentação é isso daqui. Transmitir uma ideia. Às vezes, da forma mais essencial, a apresentação seria isso. E o ideal é que a gente transmitisse ideias, no mundo hipotético, seria como se a gente ligasse um cabo, né, assim, de fibra ótica, transmitisse o que eu entendo de apresentação para vocês. Mas isso não acontece. O que acontece é mais parecido com padrão de onda. E por que padrão de onda? Porque isso pode sofrer interferência, pode sair de mim, isso que eu estou falando aqui, essa apresentação, e chegar para o receptor de forma diferente, por causa de experiência de mundo, por causa de ideias sobre a vida, etc. Então é mais sobre um padrão de onda. E hoje a gente vai falar como fazer esse padrão de onda ficar bem jóia, a gente conseguir passar uma ideia da melhor forma possível. Eu quero que vocês pensem agora, não precisa responder. Quais são a gente tem 5 formas, posso falar até biológicas, de se passar uma ideia, de transmitir uma ideia. Eu quero que vocês pensem quais vão ser. 10 segundinhos. O Igor falou aqui que para ele é a fala. Fala um deles. Rafaela falou que é o pensamento. Beleza. Eu diria hoje que a gente tem essas 5 formas. Visão, tato, olfato, audição e paladar. Se a gente conseguisse fazer com que a nossa audiência, o público que está escutando a nossa apresentação, sentisse dessas 5 formas, a gente conseguiria passar a nossa ideia da melhor forma possível. Porque a pessoa estaria vivenciando tudo daquela forma como a gente vive. Hoje, acho que quem foi a primeira pessoa que falou? Vitor, não sei, falou audição? O Igor falou que é para ele a fala. O Van acabou de acrescentar aqui linguagem corporal também. Linguagem corporal é uma boa. Linguagem corporal já entra na visão, mas hoje, principalmente, o que a gente mais utiliza para apresentações é oral auditivo. Isso é muito sobreutilizado. A gente começa a utilizar também a visão, tanto em PowerPoint, por exemplo, igual isso, até realmente gestual. O ideal seria que a gente usasse todos esses. Aí sim a gente ia conseguir transmitir a nossa ideia da melhor forma possível. Falando aqui sobre o cérebro, muitos cientistas defendem que a gente tem 2 hemisférios do cérebro e eles são responsáveis por questões bem diferentes. Alguém mandou aí já o que cada hemisfério é responsável? Não. E aí, galera? Alguém tem algum palpite? Eu não tenho ideia, não. Eu sei que da emoção, mas eu não sei qual lado que é. Legal. Eu gostei da galera abrindo o microfone aí, que fica mais rápido. Eu achava que era misturado. Bota qualquer coisa. Muitos cientistas defendem que o lado direito é emoção, o lado esquerdo é razão. Qual desses dois vocês acham que a gente tem que mais usar numa apresentação, no geral? Acho que o ambos, não? Isso aí. A ideia da razão é que ela é explicativa e a emoção é engajante. Muitas vezes, por mais que a gente saiba que a gente tem que usar a emoção, muitas vezes a maioria das apresentações que a gente vê é muito focado na razão. Ela entende aquela apresentação
entende que a gente vai mudar a ideia da pessoa sobre algo a partir da razão, a partir da explicação. Muitas vezes a gente precisa explicar, mas muitas vezes a gente precisa que a pessoa faça algo depois daquela apresentação, que é o tom do engajamento. A ideia realmente é usar os dois e vai depender muito da apresentação. Como usar isso? Por exemplo, numa apresentação da XP Investimentos sobre o novo fundo, eles vão naturalmente usar mais a razão, por causa do contexto dessa apresentação. Se a gente for ver uma apresentação falando sobre a fome na África, que precisa engajar as pessoas para doarem para um certo projeto, naturalmente a gente vai ver usando mais emoção. E tá tudo bem. O ideal aqui, o primeiro tabu que a gente vai quebrar é utilizem os dois. Então, usem da emoção para engajar as pessoas. Então, a gente vai passar a entender a apresentação hoje como pense e sinta o que eu penso e sinto. E eu quero que vocês pensem, não precisa responder essa, mas o que essas três pessoas... Um físico e um jogador de futebol. Só pensem, mas essas pessoas e todo mundo que apresentava bem fazia isso daqui, de forma muito bem feita. Ela levava o público dela de um pensamento antigo para um pensamento novo de forma muito bem desenhada. Ela sabia exatamente o caminho, onde que ela ia quebrar cada objeção. Às vezes ela tinha isso naturalmente dentro dela, às vezes ela aprendia isso por técnica. Mas todos os grandes apresentadores do mundo, a gente falando desde um músico, até um físico, até um jogador de futebol, conseguem fazer isso muito bem. Isso daqui a gente vai chamar de jornada da audiência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer como apresentação, a audiência vai ser mover de um lugar para outro. Então uma forma de ser para uma nova forma de ser. Uma forma de pensar para uma nova forma de pensar. Uma forma de fazer para uma nova forma de fazer. Quando a gente, da audiência, a gente tem isso claro na nossa cabeça, a gente tira um pouco a abstração que é fazer uma apresentação e a gente passa a enxergar uma meta sobre aquela apresentação que a gente vai fazer. Então a gente enxerga o nosso público onde eles estão hoje, onde que a gente quer deixar eles depois, e o que a gente vai construir aí vai ser o caminho. Beleza. Show. Então o que eu quero aqui hoje é, assim, a gente faz apresentações desde muito novo, em escola, etc. Mas as pessoas não conversam muito sobre isso. A gente acaba criando uma caixinha. O que eu queria hoje é tirar a apresentação da caixinha. Então eu não queria passar tantas regras, eu queria que fosse mais uma conversa, algo mais aberto, porque a apresentação não é uma ciência exata, é uma ciência muito nova, é uma ciência com uma fronteira muito próxima. Então vamos conversar e encontrar uma melhor forma de entender a apresentação que seja fora dessa caixinha que as pessoas colocam pra gente. A primeira questão que eu queria trazer aqui é sobre o ponto central. Aqui eu queria passar um vídeo desse cara aqui, do Kennedy, de 1962. Agora eu vou tentar colocar um vídeo aqui no YouTube. Se não der certo, vocês me falam, tá? É porque eu tenho que trocar aqui a apresentação. Só um minuto. Vou parar de apresentar. Vocês estão vendo minha tela? Entrou aqui agora, tá? Pode Sim. colocar pra rodar, pra gente ver se vai funcionar. Pode colocar? Beleza, se o áudio não estiver bom, alguma coisa assim, vocês me falam que eu envio o link. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em um minutinho desse discurso do Kennedy, porque eu vou fazer uma pergunta depois. Tá bom. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall,
the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out, then we must be bold. Beleza, pessoal, enquanto eu estou voltando para o slide aqui, quero que vocês me respondam uma questão. Qual que é o ponto central do Kennedy nesse 1 minutinho e meio que a gente viu da fala dele? Vender a ideia dele, conquistar o povo para que todo mundo cumpre o mesmo propósito. Ele está querendo validar a busca da viagem à Lua. Uhum. Beleza. Interessante a resposta de vocês, porque foi mais a fundo mesmo. Vocês estão vendo minha tela já? No PPT? Voltou pro vídeo. Ah não, mentira, tá na tela sim. Tá na tela? Beleza. Vamos... O meu ainda tá... voltou pra tela. Voltou? Sim, já. Vamos lá então. Voltou. Então, falando sobre o ponto central. Vocês poderiam ter respondido missão lunar. Mas isso ainda não é o ponto central. Isso podia ser um tema muito abrangente. Vocês podiam ter respondido por que devemos ir à Lua. Acho que isso ainda é muito cru. Poderia ser um título, por exemplo, mas ainda não um ponto central da forma que a gente quer. O ponto central que eu imagino seja o do Kennedy os Estados Unidos devem ser os primeiros a ir até a Lua, porque aceitar e conquistar esse desafio vai medir a fundo nossas forças e habilidades. Então, o que é o ponto central? A ideia dele é ser o que e o porquê da sua ideia. Isso daqui a gente usa muito como palestrante de evento TEDx. Então, a pessoa geralmente ela tem que colocar a ideia dela em 18 minutos no palco. Então, o primeiro desafio, da primeira vez que eu converso com uma pessoa, eu falo, cara, como seria uma frase que você teria que colocar o que e o porquê da sua ideia? Porque se 18 minutos são difíceis, tenta colocar isso em uma frase. Vocês vão ver que é muito mais difícil, mas qual que é a ideia do ponto central? Saber exatamente o que é essencial da sua ideia. A partir da hora que você chega num ponto central claro para você, você coloca isso na sua frente, antes de fazer a apresentação, e você vai construir a sua apresentação a partir do ponto central. A partir dele, você vai saber o que é essencial e o que não é essencial. Faz sentido? Sim. E a segunda coisa, que a gente já viu, jornada da audiência. O que o Kennedy queria fazer aqui? Cidadãos americanos em dúvida sobre a necessidade e objetividade de projetos de ir à Lua, para cidadãos americanos que entendem, acreditam e apoiam o suporte financeiro ao projeto de ir à Lua. Ele precisava que o Congresso aprovasse a verba da NASA e ele precisava fazer esse discurso. Então aqui, vocês veem que na primeira parte, a gente já tirou muito da abstração do que é uma apresentação. A gente tem uma meta e a gente tem exatamente a essência da apresentação, que é o ponto central. Então, se eu pudesse passar uma coisa disso, tenha um ponto central claro em mente, antes de começar a apresentação. Beleza, gente? Podem fazer perguntas aqui antes de a gente passar para a próxima coisa. Não tenho dúvida não. Eu também não tenho dúvida não, Thales, mas eu queria acrescentar que eu acho que isso é importante até para quando a gente vai participar, fazer um pitch, por exemplo, que foi o nosso conteúdo da semana passada, que a gente abordou no nosso processo seletivo, que é importante o candidato ter noção, na hora de preparar o pitch dele, que ele tem que se vender ali para o entrevistador. Exatamente. E até quando a gente vai falar de um pitch, muitas vezes a pessoa vai fazer um pitch da startup dela. Ela procura ali no Google como fazer um pitch e o Google vai mostrar para ela
o que geralmente tem num pitch, o que ela deve falar, né? Gastar naqueles 5, 8, 10 minutos que ela tem. O que é interessante pensar num ponto central? Qual que é exatamente a essência da ideia que você quer passar? E aqui a gente está falando de uma ideia única. Tipo assim, se for para falar uma frase para aquela pessoa que pode ser seu possível investidor, como seria essa frase? Quando a gente leva algo para a essência, quando a gente tem uma meta clara sobre o que a gente quer passar esse possível investidor desse ponto para esse ponto. Isso tudo fica muito mais fácil, fica tudo muito mais objetivo. Beleza? Thales, eu tenho uma dúvida. Oi? Há um tempo atrás, quando eu fui apresentar um pitch, me disseram que quando você apresenta algo para um cliente ou um desafio, você tem que apresentar de um jeito mais sucinto, até faltando algumas informações para que quem estiver te assistindo pergunte ao final da apresentação e você complete a apresentação com as perguntas que você espera que quem esteja escutando faça. Isso é válido mesmo ou nem sempre? Sim, eu acho que é válido, sim. A gente tem um problema hoje que assim, a gente tem muitos treinamentos, né, sobre pitch. Às vezes a pessoa vai te falar ou vai te dar um feedback sobre o seu pitch, de o que você tem que fazer diferente para quando for a realidade, para quando for um investidor. Mas é diferente quando você está na frente de um investidor de verdade. Quando você está na frente de um investidor, não necessariamente vai ter uma regra, você vai ter que convencer um cara de uma ideia central, que aquilo funciona e que pode gerar dinheiro para ele. E essencialmente é isso. Você pode fazer isso de diferentes formas, não só da forma como o Google vai ensinar, de que tem que falar exatamente em uma ordem sequencial, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu acho que faz super sentido não mostrar tudo. Se você vender bem a sua ideia, se você saber exatamente qual que é a sua ideia, e você ter certeza que você levou de um ponto A para o ponto B aquele seu possível investidor, por exemplo, isso já é suficiente. Você colocou uma pulga atrás da orelha do cara, e o cara, quando acabar aquilo, ele vai te procurar, porque ele vai ter entendido, vai ter comprado, vai ter sentido sua ideia, aquilo vai fazer sentido para ele, e por mais que ele não tenha visto, às vezes, números, não tenha visto exatamente o modelo de negócios, aquilo, você vendeu a ideia para ele. Pode ser até de forma emocional, mas o cara comprou essa ideia. Beleza? Beleza. Thales, a Rafaela Afonso mandou uma pergunta aqui no chat e ela perguntou se a jornada da audiência também é conhecida como a jornada do herói. Não, são questões diferentes. A jornada do herói é mais envolvida com o storytelling. Então, quando a gente está falando de contar uma história, o formato, geralmente, que as histórias mais têm é a jornada do herói. Geralmente é o formato que a gente vê em alguns filmes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. A gente pegar vários filmes, várias histórias, na verdade, na história da humanidade, a gente vai ver que tem um certo ciclo, um certo padrão, que é chamado da jornada do herói. A jornada da audiência, na verdade, foi um nome que eu inventei para passar essa ideia de onde para onde que a gente quer levar uma pessoa. Faz sentido? Sim. Beleza. Vamos lá então, gente. Outra coisa que eu queria passar para vocês, preparação. Acho que essa parte de preparação é algo que pouquíssimas pessoas comentam também. Vai ser interessante a gente alinhar algo aqui. Então, falando de preparação, a gente podia falar de 3 tipos de apresentação aí, entre aspas, improviso, esqueleto e roteiro. Quando a gente está falando de improviso, a gente está falando de não preparar. O improviso, só para vocês entenderem, é uma ótima técnica de apresentação, é uma ótima habilidade, assim, vamos falar como habilidade, porque mesmo se você preparar muito, algo vai dar errado. Então a habilidade do improviso é legal, mas o improviso como método de preparação, ele não é nada legal. Então a gente vai falar do esqueleto e do roteiro. O esqueleto, geralmente, como vocês devem adivinhar, é aqueles bullet points. Geralmente a gente organiza a apresentação em tópicos, é o que a gente mais faz em faculdade, por exemplo. E o roteiro é o que a gente faz com palestras, geralmente vão ser televisionadas, o que a gente faz no caso de congressos grandes, eventos TEDx, essas coisas. A gente constrói ali cada parágrafo, a ideia de cada parágrafo do que a pessoa vai falar. Então aqui eu queria abrir para vocês falarem um pouco também. Como geralmente vocês fazem apresentação? Como vocês preparam para ela?
Olha, sobre a apresentação, eu normalmente aprendi que a gente tem que colocar ideias no slide e não texto, porque meio que quem está vendo essa apresentação poderia ler o texto sozinho sem você. Então, a apresentação ela serve para você explicar algo e o slide apenas para te guiar. Boa, boa. E qual que é o processo, geralmente? Quais são as primeiras coisas que vocês fazem, assim? Beleza? Tenho que fazer essa apresentação para amanhã. O que eu vou fazer? Imagino que jogar no papel, se fosse um slide, jogar no papel mais ou menos o que você quer dividir por slide, as ideias centrais, os pontos centrais e trabalhar em cima disso, dividindo sempre. Tá, legal. Interessante. Acho que vou fazer uma mescla do que vocês dois falaram. Mas o primeiro passo que eu gosto de dar é sair do notebook do computador. Lembra da instrução quebrando o computador? E por quê? Porque o notebook, os softwares no geral, eles vão te enviesar. Você abre o PowerPoint, por exemplo, ele é uma sequência linear de slides, e às vezes você abre e ele já está ali. Coloca o título aqui, coloca o texto aqui. Isso enviesa demais. O nosso raciocínio não é linear, e é legal a gente trabalhar da forma como a mente trabalha. Então, o primeiro passo que eu daria é o famoso brainstorm. Pega realmente papel e joga todo quanto é tipo de ideia que vocês tiverem ali para aquela apresentação. Então, como sair de uma certa objeção, uma imagem pode ser poderosa, pode passar uma emoção muito específica que vocês querem passar. Joguem todas as ideias ali, às vezes uma experiência, em vez de você falar de um produto, você levar o produto para a pessoa. Tudo que vocês pensarem, coloquem no papel e coloquem ali, sem julgar essas ideias. Vocês já têm um ponto central e a jornada da audiência. Vocês são capazes de filtrar isso. O que faz sentido para esse contexto que a gente precisa, o que não faz. Terceiro passo, agrupar isso. Então, a gente está falando que sempre vai dar para agrupar, sempre vai ter um padrão. A gente está falando por startup. Tudo que for próximo passo é possível de se agrupar. Por exemplo, isso vai muito de vocês, viu? Não tem regra, a ideia é que vai dar para surgir padrão ali de alguns grupos entre essas ideias. Por que eu estou fazendo isso? Porque para mim, o próximo passo é o pulo do gato, algo que eu não vejo as pessoas fazendo no geral. E para mim é a essência de fazer uma boa apresentação, que é a gente organizar a apresentação com base em mensagens. Então, cada agrupamento daquelas ideias que a gente teve pode ter uma mensagem central. Eu vou explicar isso melhor e acho que vai ficar mais claro com um exemplo. Mas a ideia é que a gente vai ter mensagens suportando uma ideia central. Então, por exemplo, a gente está falando de um pitch startup. A gente está falando dos próximos passos. Tudo que a gente mostrou ali, que a gente teve de ideia, que a gente vai falar naqueles próximos passos, a minha mensagem central é: cara, o mercado é grande, a gente tem tudo planejado, invista na gente. Sempre vai ter uma mensagem por trás disso. E depois de organizar em mensagens, entender quais mensagens você vai passar durante a apresentação, aí sim, organizar de forma linear. Beleza? Faz sentido, pessoal? Eu vou exemplificar, mas por enquanto, alguma dúvida? Pra mim tá bem claro. O pessoal no chat está falando que Pra mim também. tem dúvidas. Beleza. Falando aqui da apresentação do Kennedy, então, pensando nas mensagens que ele passou, ele tinha um ponto central, ele passou esse ponto central a partir de mensagens. Para mim, a primeira mensagem que ele passou é que o desafio vai engrandecer a nação. Ele quis mostrar isso naquelas 20 segundos de palavra no início. Ele passou um tempo desdobrando a complexidade daquilo para mostrar que é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, e isso vai forçar os Estados Unidos a se desenvolver tecnologicamente muito mais. E a terceira mensagem foi fazer bem, fazer primeiro, muito levando para o lado emocional da Guerra Fria também. Aqui, agora pode ficar mais claro em questão de como que as mensagens elas suportam sempre um ponto central. Então, se o ponto central estava aqui, os Estados Unidos devem ser os primeiros a ir até a Lua, porque aceitar e conquistar esse desafio vai medir a fundo nossas forças e habilidades. Se o Kennedy quisesse que as pessoas saíssem daquele estádio com uma mensagem na cabeça, seria o ponto central.
Mas o que ele fez para levar as pessoas de um lugar para outro? Fazer a jornada da audiência bem feita. Ele coloca mensagens ao longo desse caminho. Essas mensagens são como suporte. Então, elas estão suportando o ponto central. Fez mais sentido? Agora, alguma dúvida? Aqui podem perguntar mesmo, que a gente vai passar depois. Pra mim faz sentido. Beleza. Acho que aqui a gente consegue, se a gente tinha tirado a subjetividade de apresentação, aqui a gente coloca uma lógica até de certa forma visual em como que funciona uma apresentação. Eu queria trazer também, vendo aqui que é 7h40, dá para ir discutindo, podem participar. Eu queria trazer um pouco de slide. Slide é muito abrangente, a gente poderia falar de muita coisa, mas eu preciso trazer o essencial de novo. Primeira coisa, eu quero que alguém diferencie para mim essas 3 coisas: documentos, teleprompter e apresentação. Eu já falo que as 3 podem ser feitas em um software de apresentação como PowerPoint, ou Prezi, ou Keynote. Mas qual que é a diferença? A apresentação seria mais dinâmico? Também, sim. Teleprompter, documento, alguém quer falar? Documento, eu acredito que seja algo mais detalhado, mais, assim, com os fatos mais explicados. Tá, legal. Teleprompter, alguém? Eu acho que a diferença entre os 3 é a diferença que a informação é passada. Sim. Falando sobre os 3, eu falo isso porque muitas pessoas confundem ou fazem um documento e apresenta como se fosse uma apresentação visual. Os 3 podem ser feitos no PowerPoint, por exemplo. O documento, ele não tem um apresentador. Então, naturalmente, ele não tem um apresentador, ele vai ter mais texto. Por quê? Ele é aquilo que você vai mandar para um cliente, por exemplo, por e-mail. Porque o cliente, no momento dele, absorve aquela mensagem. Então, naturalmente, ele vai ter mais texto. O teleprompter, vocês veem que ele já tem um apresentador, mas a diferença é que o teleprompter ele é usado pelo apresentador para se guiar. O teleprompter é aqueles tópicos mesmo. A maioria das pessoas fazem slide com tópicos e apresentam aquilo como se fosse ajudar a audiência a entender melhor, né? Quando, na verdade, estou ajudando ele a não esquecer o que ele tem para falar. Não é errado fazer isso, só que o teleprompter ele devia ser usado só para o apresentador. E você fazer uma apresentação visual de verdade para quem está te escutando. Apresentação visual realmente vai ser algo bem visual. E não, aqui a grande diferença, tem o apresentador de novo, mas a apresentação vai ser usada para o público. Então, realmente, como se a gente lembrar lá do início, vai ser a gente utilizando o artifício a mais, um artifício visual, para que a pessoa entenda a sua ideia. Beleza? Beleza. Show. Então, isso daqui, pessoal, o que é isso? Documento, teleprompter. Assistentes? Isso daqui foi um slide de um cliente. Oi? A gente teve aqui no chat, a Rafaela falou que documento é muita coisa escrita, o teleprompter são tópicos e a apresentação, ideias. Isso. Eu acho que dá pra levar assim também. Faz muito sentido. Lembrando sempre que o teleprompter você vai usar para você mesmo, o apresentador, e a apresentação você vai usar para o seu público. Mas fechou. Isso daqui, pessoal, é um slide real e ele é um documento. A ideia, de quando a gente fazia design de slides para clientes aqui de Belo Horizonte, a ideia do slide dessa startup era realmente enviar para um possível investidor ou para um possível cliente. Então esse daqui, muito texto, é um documento. Tá tudo bem ter muito texto. Documento. Isso daqui eu peguei, foi até de uma aula de economia que a gente teve, que uma pessoa apresentou um slide desse, é um slide super, que as pessoas super apresentam no geral, com tópicos, né? Então ali estava ajudando a ela mesma a não esquecer o que ela estava falando. E isso é um teleprompter. Isso daqui, por mais que seja simples, foi na mesma aula de economia.
que a pessoa colocou um slide realmente um slide visual, por mais simples que seja. E isso é uma apresentação visual. Então, partindo do ponto que a gente já tinha organizado as ideias lá atrás, a gente vai também aqui numa segunda, paralelamente, organizar os slides. Como vocês fazem slide hoje em dia? De onde que vocês partem? Eu quero entender isso mais profundamente. Aí, galera. Ninguém. Então, Desculpa, gente, confusão. Mas então, o que eu normalmente eu faço, né? Eu tento entender o objetivo para que eu vou apresentar. Aí eu coloco lá o objetivo. Aí normalmente eu procuro ver o design, né? Que eu preciso também usar, as cores, a questão tipo que combine também com o tema e com aí depois eu tento organizar num roteiro, assim, não, eu tenho que passar por alguns tópicos, aí eu vou dividindo e depois eu tento buscar imagens que traduzam bastante isso. Se precisar de um texto auxiliar, um tópico auxiliar, eu tento colocar, mas eu gosto de uma coisa mais visual, sabe? Entendi. Legal, Mari. Obrigado. eu acho que eu também preocupo com isso que a Mari falou, de preocupar no visual do slide mesmo, porque para ficar confortável quando a pessoa olhar, não ficar uma coisa muito carregada. E eu também sempre prefiro fazer em tópicos. Eu acho que não entrega de primeira tudo que você vai falar pro público, mas pode dar uma ideia do que vai ser tratado e te auxilia também, te faz lembrar. Legal. A gente teve uma fala aqui no chat, Thales, vou ler para você. A Raquel disse que acabou de descobrir que na maioria das vezes, em quase toda a vida dela, ela fez um teleprompter. Eu costumo partir do objetivo e dele parto estruturando com os embasamentos, caso seja alguma apresentação científica, e depois colocando mais detalhes, porém com imagens e tópicos. A parte visual importa bastante. Legal. Ela tem usado muito Prezi e acha a forma de apresentação dinâmica. Legal. Acho que já são bons primeiros passos aí. O Prezi eu trabalhei muito com ele quando eu trabalhava numa empresa ucraniana. Aqui no Brasil acho que as pessoas usaram ele tão mal que ele ficou muito mal visto. Mas assim, o Prezi é uma ferramenta fantástica que aqui nas Américas não deu certo, mas a galera faz apresentações incríveis. Em outros lugares eu posso mandar até por e-mail para vocês depois, exemplos. Mas voltando aqui, a gente organizou de forma linear as ideias que a gente ia falar por meio de mensagens que estruturam um ponto central. A gente vai fazer a mesma coisa com slides. Então, primeira coisa, no máximo, uma ideia por slide. E eu falo isso porque parece que muita gente não sabe que slide é de graça. Então, primeira coisa, eu odeio aquela questão de professor e tal, que manda fazer uma apresentação em até 15 slides. Tipo, você nunca pode saber como que um apresentador quer apresentar a ideia dele. Eu, por exemplo, só de transição aqui, às vezes eu gasto 5 slides como é que eu falo? Fingir uma transição, aparece o mesmo slide, mas eu estou gastando 5 slides. Então, assim, a ideia é que a pessoa sempre, ela já tem dificuldade de compreender uma ideia por slide. Você colocando 2 ideias por slide é muita coisa. Então, usem slides à vontade, simplifiquem eles e coloquem uma ideia só por slide. A ideia aqui, depois disso, para não pesar de forma nenhuma, é desenhar. Peguem papel e lápis. Eu sou péssimo de desenho, mas assim, a ideia é onde que vai estar cada objeto ali dentro do slide. Não é desenhar bem. É justamente para que vocês vão depois pro PowerPoint e aí sim, passem isso para uma estrutura. Faz sentido, gente? Faz sentido, sim. Legal. Quem faz muito isso é a Pixar. Isso daqui são imagens do primeiro Toy Story. E até hoje, quando a Pixar vai fazer filme, antes de computadorizar aquilo,
eles fazem o desenho daquilo e discutem slide por slide. Essa cena vai ser assim mesmo, o enquadramento, etc. Então, é uma forma de te dar mais criatividade, papel e lápis, e você não vai ter retrabalho quando for passar para o meio digital. E passem depois, realmente, e de uma forma, acho que muito mais pura em criatividade, para o slide. E no fim, editem. Eu estava editando a apresentação aqui para vocês há meia hora atrás. Sempre vai ter coisa para cortar. Sempre se coloque em lugar do público. Às vezes aquilo é super interessante para você, mas não é interessante para eles, ou eles não vão ter tanta utilidade. Então cortem, editem, façam o possível para ser sucinto naquilo que eles vão precisar. Eu queria aqui também, mais para colocar uma pulga atrás da orelha de vocês sobre design gráfico em geral. Eu quero que vocês percebam essa casa. Essa casa foi construída num espaço muito pequeno, como vocês podem ver. Eu quero que alguém me responda o que o design fez para essa casa. Aproveitou o espaço que ele tinha, né? Sim. Ao máximo. Eu acho que deu uma ideia de amplificação, porque por dentro parece que ela é grande. Ele deixou com muito vidro para deixar um espaço maior, sentindo que vai ser um espaço maior. Sim. O que é interessante aqui é a gente diferenciar o design de... Não sei se é a palavra, mas vocês vão entender a ideia. A decoração aqui, ela teria, às vezes, feito a casa nesse espaço, ia caber uma cama, um frigobar, uma samambaia na janela, igual tá ali. Isso seria a decoração. O design é usado de forma estratégica. No caso de design gráfico, vai ser usado de forma estratégica para a gente passar melhor a informação que a gente quer. Então, tudo que vocês colocarem no slide tem que fazer sentido, tem que ter uma estratégia por trás daquilo. Não pensem em slide, em background, em cores, em forma decorativa. Tudo que vocês podem colocar, desde uma cor do background até um ponto, até uma imagem, pense por que você está colocando aquilo. E o mais interessante de tudo, se não tiver um objetivo de colocar aquilo, vai pelo simples. Quando vocês olham esse slide, qual que é o primeiro lugar que o olho de vocês vai? Direto para o centro, chamando a atenção da palavra simples. Sim. Vai direto para o simples. Isso daqui, o que a gente tem aqui em volta, nesse espaço em branco, ele não é vazio. Muita gente tenta preencher vazios, né, no slide. E tentando entender a história disso, eu até entendi que veio muito dos jornais. Quando os jornais começaram a ser impressos, eles eram muito caros. A folha era muito cara, a impressão era muito cara. Então, até hoje, os jornais, em cada espacinho existe uma informação. Isso começou a mudar no século XX com as revistas. E hoje o slide, igual eu falei, é de graça. Então, não tem necessidade de colocar coisas em todos os espaços. E isso, na verdade, não é espaço vazio. Isso aqui é uma técnica muito legal que chama espaço de respiro. Vocês fazem com que a pessoa foque exatamente no lugar que ela tem que focar. No caso aqui, diretamente na palavra simples. Então aqui a gente aprende espaço de respiro, não precisa encher o slide de coisas, coloquem no slide só o que for estratégico para fazer a pessoa entender o que vocês querem falar, e no geral sejam simples. Beleza? Se fosse para passar uma coisa aqui seria isso, use o design de slide de forma estratégica. Fechou? Alguém quer fazer uma pergunta aí, antes da gente passar para o último tópico? Não, acho que tá bom. Beleza. E aí, galera, mais alguém? Pode falar aí no chat que eu passo para ele. Beleza. Design de slides é sempre controverso. Eu faço um workshop de 4 horas só disso. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem aí, pode mandar também. Fechou? Fechou, acho que pode seguir, tá? Acho que Beleza. tá todo mundo entendendo muito bem, tá sendo tudo muito claro. Beleza. Por último, eu queria deixar aqui, como o nosso momento foi curto, eu queria deixar algo que geralmente eu não faço, que é
explicar um pouco do que fazer e o que não fazer numa apresentação. No geral, claro, gente, depende muito de contexto. Mas, por andar pela sala, olhar para o olho das pessoas e olhar para os fundos, igual muita gente fala, eu queria abrir um espaço aqui para a gente conversar mesmo, abertamente disso, e também, se vier perguntas de coisas anteriores, coisas que eu uso apresentação relacionada a vendas, podem fazer. Mas vamos começar pelo seguinte, o que vocês acham que é interessante fazer ali no momento da apresentação, no momento que vocês estão apresentando? Isso, todo evento que eu ajudo palestrante, seja TEDx, seja congresso, a gente costuma fazer um dia de ensaio. Então, isso, a gente discute disso o dia todo. Então, podem mandar perguntas também. Acho que contato visual, no caso de uma apresentação não muito grande, igual um TEDx, é muito importante. Sim, contato visual. Cortem aquela coisa que as pessoas falam de ficar olhando para trás. Cara, você vai ficar olhando para trás, você não vai conectar com a pessoa que está ali na sua frente. Você não vai receber o feedback dela, fica tudo muito mais difícil. Eu acho que o equilíbrio é muito necessário. Uma pessoa parada na frente fica, assim, sem movimento nenhum, a apresentação fica tediosa. Sim. E a pessoa muito eufórica, acho que pode incomodar o público também. Sim. Então, eu acho que o equilíbrio, o meio termo, é muito necessário numa apresentação. Uma coisa que eu tenho dúvida por exemplo, quando a gente está apresentando, às vezes, para uma coisa mais técnica, por exemplo, um professor, um TCC, ou até mesmo na empresa que a gente pode trabalhar, se a gente, como a apresentação ela é um misto de razão com emoção, como balancear, sabe, essa emoção para, ao mesmo tempo, manter o profissionalismo, ser uma coisa não engessada, mas também não ser despojado demais por causa de para quem que a gente está falando. Entendi. Essa dúvida eu tenho, sabe? Entendi. Falando primeiro da questão da movimentação, realmente é complicado. Isso vai depender muito do contexto, tá, gente? Tem apresentador que igual o Tony Robbins, que é um cara sensacional, tem um dos TEDs mais vistos do mundo. No palco, tem uma hora que ele quase desce do palco. Ele é todo enérgico, ele fala de forma enérgica e ele faz com que as pessoas fiquem vidradas nele, mesmo falando de forma enérgica. Tem pessoa que naturalmente vai ficar mais parada. O ideal é que isso vai muito do contexto e realmente haja um equilíbrio. Nenhum dos dois, no extremo, é tão legal. Mas vai muito do contexto, vai muito da naturalidade da pessoa e vai muito da emoção que você está passando ali no momento mesmo. O que é mais interessante é que todo mundo, quando a gente vai para um palco a primeira vez, eu vejo muito isso, que as pessoas pensam que, beleza, eu estou indo apresentar um TEDx, eu tenho que personificar um apresentador, fazer o que apresentadores fazem, falar da forma que apresentadores fazem. Quando a gente pensa isso, a gente tira completamente o lado humano da questão, de que cara, entra no palco sem máscara, seja você mesmo, apresente do seu jeito. Para mim é o mais legal. Agora, falando sobre a questão de balancear entre razão e emoção, igual eu falei, assim, deu o exemplo da Fome na África, da XP Investimentos, isso vai depender muito do que você quer com aquele público, vai depender até do que o público está esperando. Se o público estiver esperando algo muito racional, você fazer algo completamente levando para o lado emocional, provavelmente vai dar ruim também. Mas, no geral, eu vejo as pessoas mais pecando por não ter colocado o lado emocional, de não ter feito a pessoa acreditar naquela ideia e depois entender o racional, do que o contrário. Por que eu falo isso? Falando em questão de como as pessoas tomam decisões mesmo, isso é até algo interessante do Golden Circle. Acho que vocês já devem ter, muita gente já deve ter ouvido falar do conceito, que assim, a ideia de como que nossa mente toma decisão. E pesquisadores descobriram que a gente toma decisão com a parte central do nosso cérebro, que ela é muito mais antiga e que ela tem base emocional. Então, e depois que a gente toma essa decisão com base na emoção, aí sim a gente racionaliza a decisão com base nos sistemas mais recentes do cérebro. Então a ideia é que a gente toma decisão com base no emocional, e depois que a gente tomou decisão, a gente achando, nós seres humanos achando que somos super racionais,
Thales, a Beleza? gente teve aqui a Rafaela, que acrescentou que para ela é interessante ir alterando a voz mais alta, Aham. mais grave e alterando a velocidade da fala também. Nossa, muito legal isso. Isso em apresentação a gente chama de contraste. É muito interessante que você use o contraste numa apresentação visual, mas você consegue usar o contraste oralmente. Então, o monótono, inclusive, surgiu daí, da palavra monotônia. Então, é aquela pessoa que fala no mesmo tom a apresentação inteira. E o contraste, quando o apresentador ele leva a pessoa para algo muito emocionante, que ele fala muito rápido e do nada ele quebra aquilo e fala muito devagar, como se realmente a gente tivesse que prestar atenção e ouvir a fundo, ele no geral vai fazer as pessoas ficarem vidradas nele, e o contraste serve muito como técnica de apresentação também. No curso, inclusive, de estratégia de apresentação, a gente passa passo a passo como fazer um contraste legal numa apresentação. Muito legal esse comentário. Eu tenho uma dúvida que é como lidar com o nervosismo no momento da apresentação, porque às vezes você domina bem o tema, tá sabendo super legal, e chega na hora da apresentação, você trava, você esquece, você gagueja, você se perde. Sim. Como lidar com isso? Tem alguma dica? Como você passa para lidar com esses momentos de nervosismo? Sim, eu vou falar primeiro uma dica assim, muito legal, muito simples. Depois vou falar de algo mais complexo. Primeira coisa é você ter um amuleto. O que pode ser um amuleto? Pode ser uma moedinha, por exemplo, que você deixa no seu bolso. As pessoas podem não ver que essa moeda está na sua mão, mas por algum motivo a gente se sente mais protegido com esse tipo de amuleto. O próprio passador de slides é um amuleto. Você fica ali trocando de mão em mão, você não está completamente vazio, ficar mais confiante. Essa questão do amuleto eu li muito tempo atrás, eu achei super interessante, que é algo muito simples de usar. E agora é mais complexo, tipo, quando você começa a aprender um pouco, igual a gente conversou aqui durante uma hora sobre apresentação, isso já faz, porque na próxima apresentação vocês já vão mais confiantes. Por quê? Vocês vão estar apresentando para pessoas que possivelmente não passaram por um curso desses. Você estudar o modo de fazer uma boa apresentação e também você preparar bem a sua apresentação, que agora a gente já conversou como fazer uma boa preparação, isso já te dá muito mais confiança. Falando assim, antes de começar a trabalhar com isso, eu tinha muita vergonha, porque eu não tinha confiança da forma como eu estava apresentando e eu não tinha confiança sobre o tema. Então, o que gera confiança? A gente pode colocar aí a moedinha, o amuleto, você saber sobre a apresentação, boas formas de se apresentar, e você saber sobre o tema que você está falando. Acho que esses três geram muito confiança. Thales, a Guaísa pediu dicas de sites e plataformas, e a Mariana perguntou como usar o contraste em uma apresentação do Canvas ou PowerPoint. Tá, legal. Vamos primeiro na questão do PowerPoint. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouquinho aqui do workshop de slides. Só a parte de contraste. Pode ser? Pode ser, a gente está dentro do tempo, eu acho que vai acrescentar bastante. Bastante. Eu acho que vai acrescentar também. Vou começar a apresentar aqui de novo. Quando vocês estiverem vendo, me falem. Estamos vendo. Beleza. Então, primeira coisa, aí uma pergunta antes da gente começar também. O que é contraste? Quando a gente fala design gráfico, design de slides. Opostos, como preto com branco, coisas assim. Por exemplo, cores que vão ressaltar, realçar outras? Também. Falando sobre contraste, o contraste ele vai se dar no primeiro lugar que o nosso olho vai ir. O contraste é o diferente. E por que é interessante a gente passar por coisas tão básicas como contraste?
Porque se a gente usar ele de forma errada, a gente pode perder um possível investidor ali de R$1 milhão em 3 segundos de um slide mal feito. Então, a gente tem vários tipos de contraste. Tamanho, forma, tom, cor. Eu quero, nessa imagem com esses personagens com armaduras bizarras, qual que é o contraste que vocês acham que tem? A desproporção entre o que eles estão segurando e eles? A Rafaela falou que pra ela é geometria. Geometria? Uhum. O legal do contraste é que ele pode contar histórias completamente diferentes, às vezes utilizando os mesmos personagens. Então, se eu vou mudar o slide agora, e eu quero que vocês percebam nesse que a gente está ainda, que isso daqui parece um time, né? 3 pessoas enfileiradas. Você pode tender a ver que o do meio é mais líder, porque ele está no meio, a gente é acostumado a isso. Mas se eu mudar apenas contraste no slide, ele pode contar uma história completamente diferente. Por exemplo, assim, a gente tem algo muito parecido com capa de filme, né? Que o principal fica no centro. A gente já vê que mexendo apenas em contraste no slide, a gente conta uma história diferente. Falando de texto agora, onde que está o contraste aqui? Qual que é o primeiro lugar? Uma palavra importante, cada maior. Uhum. Isso é interessante porque tem um pouco de contraste, mas eu quero mostrar como isso podia ser muito maior. E agora? Onde que o olho de vocês vai? Continua indo para importante. Isso. A palavra importante aqui tem um destaque muito maior, tem um contraste maior. E aqui, se nesse slide tem pessoas que falam ainda que leem, porque o contraste no importante não é tão grande. Aqui eu acho que é quase impossível alguém ler o insignificante primeiro, né? Isso é utilização de contraste para fazer coisas boas em design slide, desculpa. Porque a gente poderia entrar em fluxo, em hierarquia, a gente pode marcar outro papo. E essa tinha sido uma pergunta e tinha tido uma outra pergunta de alguém que na verdade eu esqueci. Era a Guaísa pedindo dicas de sites e plataformas. Beleza. Assim, dica de site, eu imagino que seja de imagens, essas coisas, né? Eu gosto muito do Unsplash. Assim, com imagens muito melhores, mais autorais, mas geralmente são pagas. O Unsplash é um site que tem imagens gratuitas. Gostaria de marcar um outro encontro. Eu já vi, eu vou mandar um Unsplash aqui. Isso mesmo, Mari. A gente vai organizar, tá sendo muito bom, né? Eu vou mandar um Unsplash aqui, que pra mim ele é o encontro dos dois mundos, assim, imagens que são bem mais autorais do que um Google Imagens, por exemplo, e vocês não precisam pagar por elas. Eu gosto desse site para imagens. Em questão de apresentação no geral, quando é para fazer uma apresentação de última hora, ou algo muito simples, eu acho legal usar o Canva. Assim. Mas, no geral, quando é uma apresentação que envolve algo muito grande, você tem grandes pretensões nela, eu acho que o Canva também enviesa. Então, acho legal usar o PowerPoint, o Keynote. Até o Prezi dá para fazer coisas legais mesmo. Mais algum tipo de plataforma? Sim, sobre fonte. Fonte é algo legal também. Eu uso muito o Google Fonts. Vou colocar ele aqui também. Porque no Google Fonts você encontra fontes diferentes, passam vibes diferentes, e você encontra fontes amigas, assim. E tá tudo bem você usar 2 famílias de fontes diferentes, por exemplo, ele te entrega isso tudo. Uma coisa que vocês imaginam que tem alguma plataforma, algum site? Em questão de estratégia de apresentação, é o site do TED, tá, gente? Tipo, as apresentações do TED são sempre fantásticas, principalmente o TED mesmo. Então a gente tenta fazer curadoria para que seja cada vez
melhor, mas o TED mesmo, a curadoria pelo Chris Anderson, que é o dono do TED, pela equipe dele é muito boa. E os temas são muito bons, então TED.com também. O outro, a Laísa perguntou aqui, o outro é o Keynote é como se fosse o PowerPoint da Apple, né? Você comentou sobre as apresentações que são de grande importância, normalmente usar mais o PowerPoint para evitar enviesar. Aí a minha dúvida é, você, por exemplo, nos seus slides, você criou o design do slide a partir das formas ali do PowerPoint ou você pegou um template mais ou menos pronto? Tá, isso é interessante também, viu, João? No caso desses slides, eu tinha uma empresa só de apresentação de impacto. Hoje eu estou trabalhando sozinho com isso. A empresa acabou se transformando em outra coisa, mas na época que eu fiz esses slides, a maioria deles, eu deixei com a identidade visual da empresa. Então acho que tem duas formas, né, da gente fazer uma apresentação do zero. Uma que não é muito do zero, porque a gente está falando de uma empresa que já tem a identidade visual dela, muito provavelmente, espero que tenha um manual de marca, que ele vai mostrar como usar as cores, como usar a logo, como usar as fontes, e aí você constrói a partir disso. Aí a partir do que tem ali no manual da marca, a criatividade é livre, né? Ou então criar do zero também, que é algo, assim, vai depender muito do contexto mesmo, o que você quer. Por exemplo, criar do zero uma apresentação sobre investimento, a gente nunca gosta de usar cor vermelha, por exemplo. Que para esse mundo de investimentos, eu falo isso porque eu fiz economia, tá, gente? Eu sempre ligo para essa parte. Mas para esse mundo de economia, o tom vermelho nos slides, de forma inconsciente, é algo ruim. E é muito difícil um banco usar tom vermelho. Mesmo no Santander da vida, quando ele tiver que mostrar alguma demonstração, alguma coisa assim, ele vai tentar usar o branco, eu tenho certeza. Respondi a pergunta, João? Acho que são duas formas, né, de começar a fazer isso. Sim, respondeu sim. Muito obrigado. Beleza. Regra para gráfico? Sim. A gente tem um tempinho ainda. Eu vou passar pela parte de gráfico aqui pra gente. Pode ser? Pode ser sim. Beleza. Só um minutinho. Compartilhar de novo aqui. Quando estiverem vendo, pode me falar. Pronto, já entrou. Beleza. Então, assim, falando de dados, falando de gráfico, falando de tabela, falando de dados no geral, isso daqui a gente tem que aplicar mais ainda, ser simples. Porque quando a gente está falando de dados, a gente está falando de algo mais lógico. A pessoa demora mais a entender e a gente fala muito sobre uma regra de 3 segundos. Qual seria o ideal de uma apresentação? A pessoa bater o olho em 3 segundos no slide e já voltar para o apresentador. Porque o foco de uma apresentação é sempre o apresentador. Então, para a gente tentar chegar aos 3 segundos quando a gente fala de dados, a gente tem que ser simples e a gente tem que ser muito efetivo naquilo. Eu vou mostrar alguns exemplos. Como vocês acham, qual que é o problema desse gráfico? Ele está falando sobre que em 2012 foram vendidas mais 5.000 bicicletas. Qual que é o problema dele? Muito difuso. Eu acho que ele podia... perdão. Desculpa, João, pode falar. Sem problemas, eu falei, não vi o que você estava falando também. Eu imagino que seja que o gráfico está muito difuso, várias cores, não está centrado. Eu acho que ele podia concentrar a informação que ele quer passar, que é 5.000 bicicletas vendidas em 2012, de uma forma mais compacta, sabe? Porque acaba que quem tá vendo tenta interpretar o gráfico, sabe? Aí a informação central se perde. Sim. É o que vocês Eu acho dois que para falaram. passar essa informação, ele escolheu o tipo de gráfico errado. Ele poderia ter escolhido um gráfico, acho que talvez de pizza, mostrar a informação de uma forma mais legível para quem está vendo a apresentação.
Beleza. Eu acho que o principal aqui, vocês pegaram coisas muito interessantes. A gente sempre tem que lembrar por que a gente faz um slide. Esse slide tem que passar uma mensagem central. Será que a mensagem central de um slide que está mostrando uma tabela, um gráfico, é mostrar a tabela em si, a tabela inteira, ou o gráfico inteiro? Muitas vezes não. Muitas vezes você vai querer que a pessoa já entende algo específico sobre aquilo que você está mostrando. Isso daqui, a primeira coisa que eu faria nele é acabar com 3D. Tipo, nunca coloquem coisas em 3D, principalmente no PowerPoint, porque se vocês verem não só é feio, mas se vocês verem os 5.000 aqui, em 2012, olha que 2012 está abaixo de 5.000 no gráfico em 3D. E está acima de 5.000 no gráfico em 2D, então isso muda. A primeira coisa que eu faria é colocar no 2D e no básico, no simples, porque a gente está falando de dados. A segunda coisa que eu falaria é muito de dar contraste para a informação que a gente quer mesmo, para a mensagem que a gente quer passar. Então, assim, eu entendo a lógica do mostrar o gráfico por pixel, porque aqui não estava muito certo qual que era a mensagem que a gente queria passar, né? Gráfico com várias cores diferentes, tipo, não tem nenhum contraste. Mas se a gente entende que o que a gente quer passar a mensagem é isso que está lá em cima no título, que mais de 5.000 bicicletas foram vendidas em 2012, faz muito mais sentido a gente colocar todo o gráfico em cinza, colocar só a informação de 2012 em contraste, no caso em vermelho, e a gente deu alguns contrastes até no próprio número lá em cima, etc. Faz sentido, gente? Sim. Sim, faz sim. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Isso daqui eu vou falar rapidamente. Assim, isso é um gráfico de pizza. Ele tem alguns erros, ele passa de 100% nesse caso, ele está em 3D, ele está todo pixelado, que é algo horrível para demonstrar a imagem. Então, assim, vocês vão colocar uma imagem numa apresentação, muitas vezes, a maioria das vezes, é para levar a pessoa para um lado mais emotivo. Se a imagem estiver de baixa qualidade, isso vai ter um efeito muito oposto. Isso daqui, primeiro, simplificaria o gráfico de pizza e passaria... eu não deixaria essa tabela aqui do lado, que faz a pessoa vir aqui, olhar o hidro, que é 23, olhar o solar, que é 15. Eu colocaria a informação direta lá no gráfico. Então lembrem-se, façam isso tudo para a pessoa olhar o gráfico e entender o que vocês estão querendo falar com aquilo o mais rápido possível. Isso aqui foi de uma empresa ucraniana. Que eles chegaram com esse slide, a gente dividiu isso, porque aqui os pontos estavam todos colidindo, a gente dividiu isso primeiramente, depois a gente colocou passando a ideia, porque muitas vezes é aquilo que eu falei. Você está colocando um gráfico, uma tabela, você não quer saber exatamente aqui quantos itens foram vendidos em setembro de 2014. Isso é interessante quando isso está numa base de dados sua. Desse gráfico, desse slide, por exemplo, é mostrar que todas as taxas da startup deles estavam subindo muito rápido. Então não precisava nem de ordem nessas coisas. Então a gente passou disso para isso. Enfim, se fosse para guardar uma coisa daqui, seja simples e efetivo, quando está falando de dados. Beleza? Não vou prolongar muito aqui também não, porque Beleza. não acaba com a noite de vocês. Beleza, Thales. Gente, e aí, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Essa é a hora, gente. Tô feliz que a gente tem 19 pessoas até agora. Ninguém saiu. Mas é porque tá muito bom. Tá acrescentando para todo mundo. E aí, gente, esse é o momento final. A Rafaela Afonso perguntou o que não fazer de forma alguma numa apresentação. Isso tem um bocado de coisas. Uma coisa que eu acho que acontece muito é ler slide, cara. Pra mim é uma das coisas inaceitáveis é ler slide. Pensando em mais coisas aqui. Eu acho que, no geral, chegar despreparado mesmo. Tipo, se a gente entende, por exemplo, aqui eu tô com 19 pessoas online, 8h20 da noite, numa terça-feira. Se eu contabilizar minutos aqui vezes 19, eu tô gastando muito tempo de muita gente que podia estar fazendo coisas mais produtivas.
Então eu estou valorizando o tempo de vocês e eu preparei tudo isso que eu mostrei para vocês durante o dia. Então nunca vão despreparados para uma apresentação, porque é dar um tapa na cara da audiência e falar que você não se importa muito, que está gastando o tempo dela, que ela podia estar fazendo coisas mais produtivas. Então vão preparados, tipo, preparem alguma coisa. Acho que é um mínimo. Eu falaria desses dois, assim. Você costuma ensaiar sozinho? Botar um timer e falar para você mesmo a apresentação, normalmente? Ah, legal, João. Eu faço isso sim. Eu sempre faço isso. Eu indico palestrantes também, quando a gente já está com o roteiro pronto. Principalmente quando é TEDx, que é 18 minutos no máximo. Pessoas se gravar, a convidar pessoas da família para assistir a apresentação. Porque quando você apresenta, de quando você está pensando como que aquilo vai ser. Mesmo que você, beleza, você tem uma apresentação muito importante para amanhã, chama seus pais, chama irmão, chama cachorro e faz a apresentação para eles, mesmo se eles não estiverem entendendo nada. Porque só de você estar ali realmente apresentando, você já vai perceber várias coisas que poderiam ter dado errado e você vai estar muito mais preparado, muito mais seguro no dia. Então eu sempre ensaio, nem que seja sozinho, cronometrando o tempo mesmo. Isso daqui que eu fiz hoje, por exemplo, cada tópico desse eu mandei para a Bruna e eu tinha colocado um tempo limite de cada um desses tópicos que eu queria trazer hoje. Bacana, bacana. Mais alguma coisa, pessoal? Indo nisso que você falou, tipo, mesmo que você ensaie a apresentação ela pode ir para outra vertente, o público pode reagir de uma forma que você não espere e a apresentação fugir do que você ensaiou, do que você estava planejando. Então, como que você faz para lidar com esse tipo de situação? Sim. No geral, é saber que isso não só pode acontecer, mas vai acontecer, viu, Vânia? Quando a gente fala de uma apresentação que a pessoa está falando ali, por exemplo, no TEDx, é difícil ter uma interação com o público. Algumas vezes a gente fala, beleza, não vale a pena tentar esse tipo de interação, mas outras vezes a pessoa me fala assim, Thales, eu acho que aqui, se eu perguntar ou pedir para o público levantar a mão nessa hora, vai ser muito interessante, porque já penso na interação com o público. Mas aí muitas vezes eu falo isso, Pedro Vilvan, de, cara, você está fazendo uma palestra TEDx, isso está sendo filmado, muitas vezes a gente não sabe qual exatamente vai ser a reação do público a uma pergunta, alguma interação. Então vai muito de você colocar o risco mesmo que você quer correr nesse tipo de apresentação que é uma pessoa falando no geral, né? Eu gosto muito, e isso é uma dica mesmo, dessa ideia de construir o conhecimento junto com as pessoas. Então, sempre que eu posso, eu prefiro fazer no intuito de conversa, de um workshop, que vocês possam abrir o microfone e perguntar, e a gente ter uma conversa mesmo. Eu acho que sempre quando eu pergunto, antes de explicar aquela técnica, eu coloco na cabeça. Eu acho que é a partir da interrogação que vocês vão realmente entender uma ideia nova, não a partir de eu explicando 40 minutos seguidos aqui. Beleza? Viajei um pouco no final aí, mas respondeu? Não, super respondeu, entendi sim. Obrigadão. Beleza. Temos mais tempo, pessoal. Vamos, gente, alguma pergunta? Não é sempre que a gente tem uma oportunidade tão boa assim, hein? Podem perguntar qualquer coisa, hein, gente. Só tá tímido ainda. Gente, até o Thales já falou que não tá entendendo o que é isso. A galera da metal tímida. Thales, acho que ninguém vai perguntar mais nada, hein, gente? Vamos? Gente, eu já passei por tanta coisa em apresentação que vocês podem perguntar qualquer coisa aí, que não vai ser absurdo. E a gente pode conversar sobre. Conta os perrengues aí. Nossa. Cara, eu acho que o maior perrengue, existem dois tipos de perrengue. É mais por curiosidade, tá? Enquanto o pessoal pensa em perguntas aí.
Eu acho que existe um perrengue de quando a pessoa não te procura, quando a gente está fazendo um evento grande, o palestrante acha que ele é muito bom, sempre dá ruim. E esse é um perrengue bem ruim. Existe o perrengue bom, que é aquele palestrante que te dá muito trabalho. Eu fiz a curadoria do TEDx Nova Lima, em 2017, aqui em BH, e eu lembro do Deltan Dallagnol, o palestrante, o da Lava Jato. Cara, ele foi a pessoa que mais me usou na curadoria que eu já vi. Tipo, a gente trocou 35 roteiros de apresentação. Ele ia, enviava para o pessoal, tinha que passar para o pessoal de dentro da Lava Jato, voltava. Então, só para vocês verem assim, que existe, por exemplo, um palestrante que foi muito... que deu bem errado foi o Caco, os resultados do Lula, foi lá em Curitiba. Ele foi um desses que ele está muito acostumado a falar em público, fala muito bem, mas ele não foi com nada preparado e deu muito ruim. Então existem esses dois lados dos perrengues. O improviso pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, né? Sim, nossa. Alguém pensou numa pergunta aí? Então, tava no Lero aqui. Então, galera, se mais ninguém perguntar alguma coisa agora, a gente vai encerrar. Eu acho que ninguém vai perguntar mais. Deixa eu ver aqui no chat, não tem mais nada. Então é isso, Thales. Eu queria agradecer em nome da usina e de todo mundo que está participando aqui hoje. E falar que com certeza a sua jornada da audiência funcionou aqui com a gente, porque mudou a nossa forma de ser numa apresentação, de pensar e de fazer uma apresentação de fato, né? Então eu acho que foi bem produtivo para todo mundo e acrescentou muito. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para passar conhecimento para a gente. Sim, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, gente. Acho que é impressionante estar essa galera aqui 8h30 da noite. Precisando de mim, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp para eles também, viu, Bruno? Achando interessante a gente falar mais disso, seja na EJ, seja em uma empresa que vocês trabalham, vamos conversar, vamos fazer algum workshop maior, alguma coisa assim, porque apresentação, cara, a gente consegue passar um dia inteiro aí falando de apresentação. E aqui em BH, né, tá todo mundo aqui ainda, a gente consegue fazer de forma muito fácil. E a galera tá falando no chat pra você voltar de novo, porque foi muito bom mesmo. Cara, que legal. Acho que era o meu objetivo aqui, em pouco tempo, conseguir passar alguma coisa. Que bom que deu certo. Conseguiu, pode ter certeza. Galera, muito obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite. E espero que todo mundo esteja cumprindo a quarentena direitinho, né? Ficando em casa, lavando a mão. E é isso. Boa noite para todo mundo. E a gente, assim que providenciar um novo contato com o Thales, a gente passa para vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite para todo mundo. Até mais. Até mais.